Boa noite. Nós vamos falar hoje sobre a adenohipófise, tá bom? A adenohipófise nós falamos que era a região anterior da hipófise, tá bom? Embriologicamente ele deriva do endodermo, a diferença da neurohipófise que deriva do ectodermo, tá certo? Então, por isso que era uma continuidade da região hipotalâmica, enquanto a região adenohipofisiária é uma região glandular netamente. Como é glandular? Ele apresenta uma série de células produtoras de um hormônio nesse caso, tá? Nós podemos ver neste slide, nós podemos ver que a região anterior à adenohipófise apresenta células produtoras de um hormônio. Como nós podemos ver aqui, essas células pintadas de cores diferentes, nós podemos ver que seriam, por um exemplo, células tirotróficas, lactotróficas, gonadotróficas, né? Vão produzir um hormônio e esse hormônio será secretado para a circulação sistêmica. Só que para elas poder secretar, elas precisam de um estímulo, de um hormônio liberador. Ou também um hormônio inibidor, né? Porque muitas vezes precisa se inibir a secreção. Então esses hormônios liberadores vão chegar nela através de quê? Da circulação local. Essa circulação local se denomina circulação porta, tá bom? Essa circulação porta traz hormônios liberadores de uma área superior, que seria a região hipotalâmica. Essa região hipotalâmica vai produzir os hormônios através das células neuronais, dos gânglios supraópticos e paraventriculares. Então, nós podemos ver aqui neurônios com azul e com cinza, que secretarão os hormônios para o sistema porta, que seria a circulação local. E essa circulação local vai levar esse hormônio até a região da adenohipófise, e aí as células da região da adenohipófise produzirão os hormônios específicos e serão liberados para a circulação sistêmica, tá bom? Podemos ver aqui mais ou menos um desenho mais gráfico, as células, os hormônios liberadores da região hipotalâmica sendo direcionados para a região anterior na adenohipófise. Aí as células da adenohipófise produzirão outro hormônio diferente. São hormônios liberadores que vêm do hipotálamo e hormônios secretores ou estimuladores que são da região anterior. Então, a região do hipotálamo vai produzir uma série de hormônios liberadores, todos eles. Então, esse termo liberador vem de um inglês que é muito utilizado no mundo da endocrinologia, que é o reeling, tá? O reeling não é mais que liberar em inglês. Então, por isso nós vamos encontrar que na região do hipotálamo, por exemplo, será produzido o hormônio liberador de tireoides, do TSH. Aí se conhece, o hormônio liberador é o TRH, o Thyroid Reeling Hormone, tá? Que seria, por isso vem o termo em inglês. Por que falo assim? Porque infelizmente a literatura luso-portuguesa ainda mantém esses termos, tá bom? Então, temos que saber do jeito que estão, porque são assim são assim que serão nomeados nas diversas literaturas, inclusive as lusitanas, inclusive as portuguesas, tá certo? Então, aquele hormônio que vai liberar o TSH e o TRH, aqueles hormônios que liberarão as nossas gonadotrofinas, desde um ponto de vista hipotalâmico, será o GnRH. Aquele que vai liberar o ACTH no hipófise será o CRH. Aquele que vai liberar a prolactina será o PRH. Aquele que vai liberar o GH será o GHRH. E também, junto com eles, existirão alguns hormônios inibidores. Por exemplo, o inibidor do GH e do TSH é nossa somatostatina. Aqueles que vão inibir diretamente a prolactina é conhecido como PIF, Prolactin Inhibitor Factor, né? Prolactin Inhibitor Factor, ou PIF, mas comumente chamado dopamina, tá? Então, esses diversos hormônios liberadores estão aí no nível hipotalâmico e no nível hipofisiário, adenohipofisiário, eles vão, tá, liberar e chegam na célula e na célula essas células da adenohipófise estarão produzindo os chamados hormônios estimuladores, tá?
Os hormônios estimuladores também mantêm os termos em inglês, mantêm as denominações em inglês, como por exemplo TSH. Por exemplo, Thyroid Stimulator Hormone, que seria o hormônio estimulador da tireoide. Desculpa, meu inglês não é tão bom. Mas repito que são termos, são denominações que se mantêm em inglês, inclusive nas literaturas portuguesas e lusitanas. Tá bom? Então, o LH, que seria o hormônio luteinizante, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, o LH e o FSH são nossas gonadotrofinas, tá bom? São as duas. O ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, o PRL, que é a prolactina, e o GH, que é o nosso hormônio de crescimento. Growth hormone, que seria hormônio de crescimento, tá bom? Grow, crescer, tá certo? Agora, nesse slide que vocês veem aqui, nós podemos diferenciar três áreas, três a quatro áreas bem marcadas. A área pintada aqui com lilás é a área hipotalâmica. Nessa área hipotalâmica encontramos os hormônios produzidos no hipotálamo. Aí podemos ver todos os release, os liberadores, como hormônio liberador da tireoide, que é o TRH, o hormônio liberador da corticotrofina, que é o CRH, o hormônio liberador das gonadotrofinas, que é o GnRH, o hormônio liberador do GH, que seria, tá? Então, aí estamos 5 liberadores, tá? E os inibidores, nós podemos encontrar o hormônio inibidor do GH e o hormônio inibidor da prolactina, tá? E através do sistema porta, vai liberar o que? A produção de prolactina, do TSH, o ACTH, o GH e as gonadotrofinas FSH e LH, desculpe. Agora, a área em amarelo é a área netamente hipoficiária. E aqui na terceira área azul será a área do órgão-alvo, do tecido-alvo, onde o hormônio vai fazer o efeito terminal, né? Falando assim. Por exemplo, a prolactina, ele vai ter uma função netamente na mama. Enquanto, por exemplo, o TSH vai ter uma função na glândula tireoides, e a glândula tireoide estará produzindo o hormônio tiroidiano. Os hormônios tiroidianos terão uma função terminal nos tecidos, nos diversos tecidos, nos múltiplos tecidos do nosso corpo. O ACTH, produzido na hipófise, terá uma função onde? No córtex adrenal. E esse córtex adrenal vai produzir o cortisol, e o cortisol também terá diversos efeitos sistêmicos, tá? O FSH e LH produzidos na adenohipófise, eles vão estimular tanto a parte reprodutiva, permitindo a maturidade do espermatócito e do ócito através do FSH, e o LH será o estimulador na produção de testosterona e do estrogênio e progestágeno nas mulheres, né? O GH precisa uma transformação hepática, tá, para se converter em somatomedina, e a somatomedina terá diversas funções em diversos órgãos. Não confundir somatomedina com somatostatina. Somatostatina é um produto inibitório. A somatomedina é a conversão do GH para poder fazer o efeito de crescimento, tá bom? Nunca esqueçam de que o controle da secreção entre o hipotálamo e a hipófise é especificamente uma retroalimentação negativa. O que significa isso? Por exemplo, o hipotálamo estimula a adenohipófise, tá bom? Para produzir que um hormônio e ter uma função no órgão específico. Mas se existe uma produção, imagine se existisse uma produção constante o tempo todo, não existiria uma regra. Então vai existir um acúmulo do hormônio. Então esse excesso de hormônio vai informar a área hipoficiária e a área hipotalâmica de que está existindo um abuso, um excesso. Então eles automaticamente se inibem a produção, tá bom? Agora, quando caem os níveis hormonais, então existe um estímulo de retroalimentação positiva, tá? Mas o controle na secreção é baseado especificamente por uma retroalimentação negativa, tá certo? Agora, vamos falar um pouco da adenohipófise. Dentro da adenohipófise,
nós podemos encontrar um grupo de células, né, uma rede celular diversificada. Embora possam estar distribuídos de uma forma um pouco meio irregular, além dessa irregularidade, existe uma distribuição anatômica ou celular um pouco meio semi-organizada, tá bom? Nós podemos encontrar que grupos celulares produtores de GH e produtores das gonadotrofinas se encontrarão um pouco mais na periferia, na região lateral da hipófise, tá? Enquanto a prolactina se encontrará mais na região anterior da hipófise, enquanto os produtores de ACTH e TSH se encontrarão na parte central e um pouco mais interna da nossa adenopófise, tá bom? Por isso que nós, quando vamos encontrar um tumor, por exemplo, de prolactina, produtor de prolactina, vamos encontrar um pouco mais na periferia, e mais na região lateral da hipófise, tá bom? Enquanto um tumor produtor de ACTH, nós vamos poder encontrar que bem na parte mais interna da adenopófise, tá bom? Agora, quais serão as diversas doenças, os transtornos que nós vamos poder encontrar nesse núcleo, nesse eixo hipotálamo hipoficiário, tá? Então nós vamos falar agora das diversas patologias ou os transtornos que acometem na região hipotálamo hipoficiária, tá bom? Agora, as diversas doenças no nosso sistema endócrino nós podemos encontrar principalmente por uma deficiência na produção hormonal. Se produz a quantidade diminuída do hormônio que deveria ser produzido. Um problema que nós conhecemos como hipossecreção, né? Ou pelo contrário, pode existir uma produção excessiva de hormônio. Então, uma hiperprodução hormonal. Ou em alguns casos, a produção hormonal pode não ter excessos de deficiências. Pode estar produzindo uma quantidade adequada, normal. Mas o problema está em quem vai receber. Nós sabemos que, além do hormônio, nós precisamos que um receptor hormonal. E muitas vezes por questões genéticas, por questões netamente de genética mesmo, a pessoa pode produzir um receptor inadequado, alterado, deficiente, tá? Que não vai receber o hormônio adequadamente e isso vai gerar um problema de resistência hormonal, certo? Agora, em alguns outros casos, nós podemos encontrar que existem pessoas que não apresentam somente uma lesão glandular. Por exemplo, tireoide. Né? A pessoa às vezes não tem só um compromisso da glândula tireoide. Vou dar um exemplo claríssimo. Tem algumas pessoas que apresentam diabetes mellitus tipo 1. Sabemos que a diabetes mellitus tipo 1 é uma lesão especificamente do pâncreas, mas é uma doença autoimune do pâncreas. Quando a pessoa tem diabetes tipo 1 e é uma criança, menos de 5, 6 anos, nós temos que suspeitar de que essa lesão não é única e que pode apresentar outras lesões. Infelizmente, nesses casos, nós podemos encontrar problemas tireoidianos juntos com o diabetes e, às vezes, encontrar, inclusive, problemas de paratireoide. Então, às vezes, essas 3 lesões glandulares formam as síndromes pluriglandulares, que em alguns casos se conhecem como síndromes pluriglandulares e podem ser a consequência de um tipo de neoplasia. Embora seja uma neoplasia maligna, é uma neoplasia endócrina múltipla, que pode ter graves efeitos fisiológicos exagerados, alterados, tá bom? Agora, outra coisa que nós temos que aprender a diferenciar é o nível da lesão. Muitas vezes, as lesões acometem especificamente lesões do órgão-alvo, ou podem acometer a lesão hipoficiária, ou podem cometer uma lesão hipotalâmica. Então, nós temos que aprender a diferenciar isso. Por exemplo, vamos supondo, se nós temos um paciente com uma lesão de tireoide e a causa acontece na tireoide, existe uma destruição da glândula tireoidiana, então nós vamos falar que é um hipotireoidismo primário, porque está acometendo o órgão-alvo, tá bom? O final da lesão. Mas se a lesão não fosse na tireoide, e nós encontramos uma deficiência ou uma alteração na hipófise, nós vamos falar que a lesão é secundária. Agora, se a lesão fosse no hipotálamo, na região mais superior,
seria um compromisso terciário, tá bom? Então, se fosse na tireoide, seria um hipotireoidismo primário. Se fosse na hipófise, seria um hipotireoidismo secundário. E se fosse no hipotálamo, seria um hipotireoidismo terciário. Muitas vezes é difícil diferenciar entre uma lesão secundária e uma lesão terciária, porque às vezes as estruturas são tão pequenas e tão próximas que muitas vezes é difícil diferenciar se é uma lesão hipotalâmica ou uma lesão hipofisial. Agora está um pouco mais fácil, né? As ajudas diagnósticas por imagem ajudam bastante, mas muitas vezes é difícil essa diferenciação, tá? É por isso que muitas vezes se usa o termo de compromisso central. Quando é um compromisso central e nós não sabemos se é secundário ou terciário, podemos chamar de um compromisso central. Por exemplo, um hipotireoidismo central, eu não sei se é secundário ou terciário, tá bom? Então, vamos falar um pouco das lesões ou as patologias que acometem especificamente a região hipotalâmica. Estamos falando de hipófise agora. Quais são as lesões mais comuns que podemos encontrar na região hipofisial? Tumor, hipotalâmica, tumores. Tumores na cabeça. Um dos cânceres mais comuns, tumor maligno cerebral que acomete a região hipotalâmica são os gliomas. São mais comuns. Hemangioma é um tumor benigno que acomete a região hipotalâmica, igual que o crâniofaringioma. Só que, por exemplo, o glioma, embora seja maligno, né, claro, mortal, alto índice de mortalidade, o crâniofaringioma é benigno, mas com um nível de mortalidade altíssima. Por quê? O crâniofaringioma é um tumor benigno descontrolado, com crescimento exagerado, abundante, que abrange, cresce em tamanhos gigantescos dentro do tumor. E a vezes a destruição cerebral que ele causa se torna incompatível com a vida. Então, esse paciente pode apresentar a mortalidade altíssima, quase 100%, sendo um tumor benigno. Né? Só que o crâniofaringioma tem a característica de um crescimento miocístico. E a vezes dentro desses crescimentos císticos, eles podem ter hiperprodução de hormônios ou hipoprodução de hormônios. Por exemplo, é muito clássico encontrar em crâniofaringiomas associados a secreção exagerada de GH. Então, os pacientes com crâniofaringioma costumam ser gigantes, tá? Mas ao mesmo tempo podem ter hipoprodução gonadotrófica, hipoprodução de ACTH, hipoprodução tiroidiana. Então, é um gigante com hipotiroidismo, com hipogonadismo e com hipocortisolismo, tá? Então, essas lesões se tornam também incompatíveis com a vida. Né? No hemangioma, são tumores benignos próprios do sistema de vasos sanguíneos, tá? Que podem afetar a região hipotalâmica. São benignos, tá? A mortalidade não é muito alta, são baixos, tá? Muitas vezes não tratáveis, ou lesões vasculares, tá bom? Mas que podem ser uma das causantes de puberdade precoce em crianças, em meninas, tá? É muito comum. Puberdade precoce. Puberdade precoce quase sempre é sinônimo de hemangioma. Em meninas, né? Claro. Então, estou dando exemplos assim, clássicos, né? De tumores que podem estar associados na região hipotalâmica. Ora, se não fosse tumor, que outra coisa pode ser? Traumatismo. O paciente pode ter tido um acidente de trânsito e esse acidente de trânsito gera um trauma crânioencefálico e esse traumatismo crânioencefálico pode desencadear uma diabetes insípida, pode desencadear uma hipoprodução hormonal hipofisiária, hipotalâmica, tá? E, consequentemente, uma hipoprodução hipofisiária também, tá? Outras, lesões vasculares, pacientes que nascem com algum tipo de malformação arteriovenosa, ou nascem com um aneurisma, ou já é idoso e tem um problema vascular, metabólico altíssimo, e pode fazer até um infarto. Ou por alguma lesão de infarto ou uma lesão de isquemia, pode lesar a circulação que comete a região entre o hipotálamo e a hipófise. Lembra daquela rede porta que eu falei? Às vezes pode gerar um infarto nessa área, e essa área infartada destrói, né, e a pessoa pode apresentar uma apoplegia hipofisiária, tá bom?
tá bom? Então, é muito comum encontrar, às vezes, um clássico exemplo de apoplejia hipoficiária acontece em mulheres pós-parto, aquelas mulheres que tiveram partos complicados, com sangramentos maciços, que podem desencadear problema de hipotensão maciça, bem marcada, podem apresentar lesões isquêmicas cerebrais, principalmente na área hipotálamica hipoficiária, e desencadear uma apoplegia hipoficiária, uma hipoprodução de hormônios, tá bom? Então é muito comum encontrar essa síndrome obstétrica, né? Algumas doenças inflamatórias, como sarcoidoses, ou produtos ou sequelares a infecções, como tuberculose, encefalites, meningites, é muito comum encontrar em meninos que tiveram encefalites ou meningites, puberdades precoces, ou também puberdades retrasadas, atrasadas, tá bom? Então, sempre esse seria meninos que chegam no consultório por um problema de puberdade precoce, ou um retardo da puberdade, ou um retardo no crescimento, sempre fazer a pesquisa se ele teve encefalite ou teve meningite quando foi criança, né? Ou alguns pacientes que apresentam lesões malignas ou benignas que precisaram de radioterapia podem gerar uma destruição hipotalâmica também, tá? No próximo slide, nós podemos ver o que? Nós vamos ver que um exemplo claro, uma imagem clara de um crâniofaringioma, tá? Uma lesão que está ocupando quase bem a extensão hipotalâmica, né? O amartoma não costuma ter esse tamanho tão grande, mas pode acometer a região anterior ou a região posterior da nossa hipófise. Na região hipotalâmica, né? Bem na região anterior ou bem na região posterior. O amartoma costuma ser mais comum aqui na região anterior e os pinealomas ocupam a região posterior, tá certo? Na hipófise, quais são as lesões mais comuns nas hipófises? Nós podemos encontrar tumores, tá? Tumores são a patologia mais comum que acomete o sistema, nossa hipófise, tão igual como o nosso hipotálamo. Então, só que o grande benefício é que muitos dos tumores hipofisiários não são tão grandes nem tão malignos como acometem o hipotálamo, ou tão agressivos, falando assim, né? Então, nós podemos encontrar adenomas. Comumente podemos encontrar que são as lesões benignas, não são lesões malignas. Então, são pequenas, são muito pequenas. Quando são muito pequenas, menores a 1 centímetro, nós chamamos isso de microadenomas. Enquanto as lesões grandes, maiores a 1 centímetro, nós chamamos isso de macroadenomas, tá bom? Nós podemos ver aqui alguns exemplos de adenomas hipoficiários, né? Esse adenoma hipoficiário tem aqui nós temos uma extensão supracelular por cima da hipófise, nós chamamos isso de supracelular. Aqui nós podemos ver o compromisso anteroposterior, né? Aqui uma projeção frontal da lesão. Essa é a mesma lesão invasiva, grande, extensiva, tá? E aqui um exemplo também de um tumor hipoficiário enorme, que comprime inclusive até a via óptica, né? Então, nós podemos, além de classificar os tumores hipoficiários em microadenomas e macroadenomas, nós devemos classificar os tumores hipoficiários em funcionantes e não funcionantes. Quando falamos de não funcionantes, quando o crescimento é predominantemente uma célula que não produz um hormônio X, tá? É um tumor somente celular, sem produção hormonal, tá? Onde nós podemos ver que essas lesões são grandes, são maciças, invadem muito o território cerebral, tá? E que podem, como a região cerebral é uma região muito limitada, o crescimento já maciço do tumor pode começar a desencadear sinais e sintomas de compromisso neurológico, como são a hipertensão intracraniana, e porque existe uma proximidade da hipófise com o quiasma óptico, eles podem começar a dar alterações no campo visual, tá bom? Então, se nós continuamos falando um pouco sobre o tumor hipofisiário não funcionante, nós podemos ver que uma das grandes importâncias desses tumores não é pela produção hormonal, sino pelo espaço que ocupa. Porque um tumor que tem um crescimento bastante desgovernado, bastante maiúsculo, grande, tá? E a forma como ele vai crescer é que vai deixar ou vai oferecer sinais e sintomas mais ricos, mais clássicos e característicos, tá?
O compromisso, a forma de crescimento mais comum é aquele que se localiza especificamente dentro da adenohipófise, tá? Ele cresce, invade dentro da própria adenohipófise, tá bom? Sem invadir estruturas adjacentes. A segunda forma mais comum é que ele, além da adenohipófise, começa a crescer para cima, invadindo estruturas que se encontram por acima da própria hipófise. Normalmente isso nós conhecemos como extensão supracelular, tá? E que muitas vezes este crescimento desgovernado na região supracelular, próximo ao quiasma óptico, eles começam a oferecer sintomas e sinais ópticos de compressão do quiasma, tá bom? A terceira forma de crescimento é que ele começa a crescer na região anterior e começa a comprimir a região posterior, dando uma lesão já na neurohipófise. Então nós podemos encontrar que o paciente às vezes não tem uma produção hormonal, mas já começa a ter uma destruição na neurohipófise. Aí nós podemos encontrar deficiência de quê? De ocitocina ou deficiência de vasopressina, tá? Então não é que não produz, é que por compressão lesionou essa estrutura e essa estrutura deixou de produzir, né, ou de secretar o hormônio. Quarto, nós podemos encontrar uma lesão bem na região, ele começa a invadir as regiões por debaixo da hipófise, né? E como é debaixo da hipófise, não encontramos estruturas moles, se nós encontramos estrutura dura, né? Como é o osso esfenoides, ele pode inclusive até erosionar o osso esfenoides, tá? E a última forma de ser um tumor tão agressivo, tão grande, que ele começa a destruir a dura mater, que se encontra já por acima da hipófise, invadindo o tecido cerebral, e o mais frequente é invadir na região frontal, dado compromisso neurológico específico da região frontal. Então, nós podemos encontrar um paciente que está com hipertensão intracraniana, está com compromisso do quiasma óptico e, além disso, tem compromisso neurológico específico da região frontal, onde nós podemos encontrar transtorno na orientação, transtorno na memória, na inteligência, no juízo e até na atenção. Tá? Então nós temos um compromisso maciço neurológico, tá bom? Aqui nós podemos ver a proximidade que tem nossa hipófise com o quiasma óptico e a lesão, qualquer desses pode levar a alterações do quiasma e compromisso ocular, tá bom? Agora, um tumor funcionante, quais são os tumores funcionantes? Qualquer célula que produz um hormônio pode desencadear um adenoma, e esse adenoma pode produzir um tipo específico de hormônio. Ele pode ter um crescimento maciço e ter um comportamento como se fosse um tumor não funcionante, que pode estar lesionado por compressão, mas ao mesmo tempo pode produzir um hormônio em excesso, tá bom? Então nós podemos ter um tumor funcionante, secretante, pequeno ou grande, microadenoma ou macroadenoma. Então, se fosse um tumor funcionante, tipo macroadenoma, nós vamos encontrar, além do efeito exagerado do hormônio, a compressão própria do macroadenoma, tá bom? Então, nós podemos falar agora quais seriam os tipos de tumores hipoficiários funcionantes mais comuns. Nós vamos ver que a cabeça encontra-se aqueles adenomas produtores de prolactina, tá? 20 a 30%. Segundo, 20% podemos encontrar aqueles adenomas que eu falei, não produtores ou não funcionantes, tá bom? Terceiro, podemos encontrar aqueles adenomas produtores de gonadotrofinas, adenomas produtores de ACTH. Na quarta posição, podemos encontrar adenomas produtores de GH, tá? Ou adenomas mistos também. Podemos encontrar um produtor de GH com produtor de TSH, um produtor de prolactina com produtor de ACTH, tá? Ou um adenoma misto, onde pode ser um não funcionante com um funcionante. É muito comum encontrar em prolactinomas ver que o tamanho é exageradamente grande, mas a quantidade hormonal pode ser baixa. Por quê? Porque uma parte é produtor de prolactina, mas a outra parte não é produtor, é simplesmente não funcionante. Tá? E ele pode ser um cístico não funcional misturado com uma parte pequena produtora de prolactina, como se fosse uma microprolactinoma associada a um tumor cístico. Nós conhecemos isso como tumores
prolactinomas císticos, tá? Então, é muito importante encontrar isso, aprender isso, que pode ser um misto entre um não funcionante e um funcionante, tá bom? E os menos comuns são os tumores produtores de TSH. Nós vamos falar especificamente de dois hormônios, de dois tumores produtores, que são os prolactinomas e os tumores produtores de GH. Do GH, não por ser o segundo nem o terceiro, vamos falar do GH porque ele realmente dá uma clínica rica, tá? É uma das causas menos comuns de tumores hipoficiários, mas que está responsabilizado pelo gigantismo, né? Pela acromegalia, tá? Então são dois temas que nós vamos pegar que tem clínica muito rica, que nós podemos discutir muito sobre esses produtos, tá bom? Então, a próxima aula vamos falar de prolactinomas e tumores produtores de GH.